Sempre que eu leio a história de Cristo, eu fico a pensar com grande emoção no privilégio que muitos tiveram de ver o seu rosto, sentir sua mão. Eu também queria a mesma alegria de vê-lo bem perto, bem junto a mim. Olá, a graça e a paz de Cristo Jesus esteja com todos os nossos amados irmãos e amigos que nos veem por este canal. Nós finalizamos aí na última semana o primeiro trimestre do nosso ano e hoje damos início ao segundo trimestre com um tema muito também promissor, como foi o do primeiro trimestre. Nós temos em nossa mão a nova lição que estudaremos então a partir desta aula, a revista da Escola Bíblica Dominical, que é editada pela CPAD e é trimestral. Nesta feita nós temos o título Jesus, o Homem Perfeito, o Evangelho de Lucas, o médico amado. Nós temos como comentarista desta lição o pastor José Gonçalves. Pastor José Gonçalves, que é um homem de Deus e já teve participação como comentarista em outras lições. Bom, um breve comentário aqui sobre o sumário, que serão então aqui as lições que nós aprenderemos durante todo este trimestre, se o Senhor Deus nos permitir. A lição de número 1 terá como o tema o Evangelho segundo Lucas, que é uma aula introdutória, que é esta que faremos aqui, estamos fazendo hoje. A lição de número 2 terá como título o Nascimento de Jesus. A lição de número 3, a infância de Jesus. Será muito boa esta aula, porque nós sabemos que temos pouco escritos relacionados à infância de Jesus e vamos ver isso então nesta aula. A lição de número 4, a tentação de Jesus. Como é que se deu a tentação de Jesus? A lição de número 5, Jesus escolhe seus discípulos. A lição de número 6, mulheres que ajudaram Jesus. Em sétima lição será poder sobre as doenças e morte. Não é? Já que Lucas é conhecido como médico amado, ele aborda no seu relato principalmente as curas, não é? A aproximação de Jesus dos não-judeus, das mulheres, a contextualização social de Jesus e também vai falar sobre o poder sobre as doenças e morte. Em oitavo, o poder de Jesus sobre a natureza e os demônios. Lucas também observou isso. A lição de número 9, as limitações dos discípulos. O que é que Lucas viu, não é, nos discípulos, falando sobre suas limitações. A lição de número 10, Jesus e o dinheiro. Também será uma excelente aula para falarmos aí sobre finanças. A lição de número 11, a última ceia. A lição 12, a morte de Jesus. E por fim, por último e não menos importante, a lição de número 13, a ressurreição de Jesus. Pois bem, serão os temas que nós abordaremos aqui, permitindo o Senhor, durante todo este trimestre. Quero convidá-los a todos para se juntarem a nós, que semanalmente para abordarmos então alguns destes temas que falaremos. Hoje então damos início ao Evangelho segundo Lucas, que desde já deve ter uma explicação. Por que na capa está escrito que é o Evangelho de Lucas e na lição de número 1, Evangelho segundo Lucas?
é bem bom lembrar que o Evangelho é de Jesus Cristo, não é? A boa nova é do Senhor Jesus, ainda que esteja sendo contada por alguém, mas Ele é quem é o anunciador de boas novas, não é? Isaías capítulo 11. E Lucas se une juntamente com outros que escreveram também acerca dessa boa nova, essa boa notícia, Evangelion do grego, para narrar também. O texto áureo está no livro, ou no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 1 e no versículo de número 4, que diz: para que conheças a certeza das coisas de que já fostes informado. Ou seja, Lucas está descrevendo qual é a motivação de sua ou de seu trabalho. Verdade prática: o cristão possui uma fé divinamente revelada e historicamente bem fundamentada. É o que nós veremos nesta aula. A leitura diária está aí. É bom que todos os irmãos façam as leituras diárias e incentivem seus alunos a fazerem também, pois elas têm muito que dizer a nós. A leitura bíblica em classe deve ser feita em Lucas, no capítulo 1, versículos de 1 ao versículo de número 4. E como ele é curtinho e é necessário para a introdução, eu quero aqui fazer juntamente com os irmãos. Eu tenho aqui na minha mão um evangelho, o Novo Testamento interlinear analítico, texto majoritário com aparato crítico grego-português, de Paulo Sérgio Gomes e Odair Olivetti. Ela é da editora Cultura Cristã. Então é um texto que eu posso ter acesso fácil aos originais, sem precisar recorrer a muitos recursos que eu tenho no meu aparelho aqui. Então, Lucas capítulo 1, versículos de 1 a 4 diz assim, nesta versão: tendo em vista que muitos se encarregaram de redigir uma narrativa dos acontecimentos realizados entre nós, como nos foram transmitidos por aqueles que desde o início foram suas testemunhas oculares e ministros da palavra, também me ocorreu, excelentíssimo Teófilo, investigar tudo com muito cuidado, desde o princípio, e fazer-te uma narração bem ordenada dos referidos fatos. Esta narração te envio para que tenhas firme convicção quanto às verdades que te foram ensinadas. Ora, nós temos pouca coisa a olharmos, a vermos acerca de Lucas. Alguns nos dizem que ele é de Antioquia. Com relação à sua autoria, nós não temos dúvida com relação a isso, não é? A própria tradição já confirma a autoria lucana. Clemente de Alexandria, Tertuliano, Orígenes, que são considerados os pais da igreja, eles identificam como autor deste evangelho. Eusébio, historiador da igreja, escreveu: Lucas, natural de Antioquia, médico de profissão, fora companheiro de Paulo por longo tempo e conhecia os demais apóstolos. Ele nos deixou em 2 livros divinamente inspirados, a saber, o Evangelho e Atos, tá? Lá escrito no livro de Eusébio, no Apud Hendrickson, 2003, na página 24. Ainda, de acordo com a tradição, Lucas era um gentil. O apóstolo Paulo parece confirmar isso quando distingue Lucas daqueles que eram da circuncisão. Em uma daquelas aparições, que são 3 aparições do nome de Lucas no Evangelho, ou nos escritos neotestamentários, no capítulo 4, versículo 11 e 14, ele faz uma distinção, uma diferenciação entre aqueles que são da circuncisão e estão com ele, e Lucas entra lá embaixo,
na lista daqueles que não são da circuncisão, logo entende que ele é gentil, não é judeu. E temos então uma comprovação disso. Faria isso então de Lucas o único gentil que escreveu livros da Escritura. Ele é responsável por uma porção significativa do Novo Testamento, tendo escrito tanto o Evangelho quanto o livro de Atos, não é? Nós temos aí na introdução tanto de Lucas como de Atos dos Apóstolos a identificação de Lucas, e o escrito também é adereçado a Teófilo. Ambos estão adereçados, tanto o Evangelho como Atos dos Apóstolos. Então nós temos Lucas como escritor, talvez a sua origem de Antioquia. Nós temos a certeza de que ele não era judeu e também de que ele era médico, um escritor, um historiador, conhecia um pouco mais da área científica, não é? E vemos isso nitidamente, principalmente também na forma do grego que é escrito por ele. O grego que é usado por Lucas é diferenciado. Pois bem, nós então compreendemos aí também que ele escreveu uma boa porcentagem do que nós temos de literatura neotestamentária. Lucas abrange uma grande porção. E se realmente for comprovado, ou se fica comprovado que Paulo não escreveu a carta aos Hebreus, Lucas é o que mais escreveu. Os seus escritos preenchem uma porcentagem muito grande do Novo Testamento. E só pode ganhar de Paulo se realmente Paulo não escreveu a carta aos Hebreus. A ideia do porquê talvez ele seja de Antioquia seja o tanto de fatos relatados por ele, não é? Nós temos aí inúmeros fatos relatados por Lucas na Antioquia, centrados na Antioquia, desde Atos 11, não é? Do versículo 19 a 27, 13 do 1 ao 3, 14, o versículo 26, capítulo 15 de Atos, 22 e 23, depois dos versículos 30 ao 35, capítulo 18, 22 ao 23. Então, nós entendemos. Também uma grande verdade é que Lucas foi o companheiro de ninguém mais do que Paulo. Paulo teve em sua companhia este Lucas por muito tempo. E acredita-se que Lucas acompanhou a Paulo até a sua morte, não é? Teria então permanecido ao lado de Paulo até a sua morte. E nós encontramos isso em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 11. Quem diz isso também é John MacArthur, num livro que ele escreveu em 2011, na página 5. Nós entendemos que Lucas esteve com Paulo e que também os seus escritos, ou aquela averiguação que ele faz, justamente pelo período do encarceramento de Paulo em Cesareia. Quando Paulo ficou preso, acredita-se que Lucas se aproveitou do momento e fez como que seus relatos, o acolhimento de informações se desse na região de onde se deram os fatos acerca da vida do Senhor bendito Jesus. Por que foi então que ele escreveu? E quem é a pessoa para quem ele está escrevendo? Bom, nós entendemos que o Evangelho segundo Lucas é um evangelho com um propósito de discipulado, não é? Da palavra aí de catequese, de catequizar, não é? de ensinar, de acrescentar algo. Essa era a ideia, era o intento de Lucas aqui, não é? A palavra catequetes aqui do grego tem essa ideia, essa conotação. Ele disse que, já que muitos empreenderam poder fazer ou escrever acerca dos fatos acontecidos,
naquela região e naquela época, Lucas também se preocupou em escrever, mas dessa vez de forma mais inteirada. Então nós entendemos que Lucas também se preocupou em que o Evangelho seja relatado de forma histórica, cientificamente, não é? De que nós não estamos apoiados, a nossa fé não está estribada em algo que não seja real, em algo que não tenha comprovação científica, em um material espúrio, não é? Tanto é que ele não está dizendo que os outros escritos que já nós temos hoje não fossem verdadeiros ou reais. É que no momento nós não sabemos, nós não temos comprovação se Lucas teve acesso ou não ao que Marcos escreveu, não é? A data que Lucas está escrevendo está aproximada entre 60 e 70 depois de Cristo. Então não temos comprovação. O que existia eram algumas anotações de frases, de alguns acontecimentos. Então pode ser que isso daí era o que Lucas estava evitando, mas querendo que fosse algo escrito de forma histórica e de forma científica, não é? Não menos espiritual. Então ele tem essa preocupação de redigir uma narrativa dos acontecimentos realizados entre nós, ainda que ele não seja apóstolo, né? Ainda que ele não estivesse lá no contexto de Jesus no período, ele está querendo entender do que está acontecendo e fazer disso um texto, não é? Um livro, e ele quer falar disso de forma apurada, de forma que isso seja correto, de forma que isso seja seguro e verdadeiro, não é? Até porque Teófilo, aquele que ama a Deus, talvez seja a tradução do seu nome, porque Teófilo é um homem de proeminência, conforme o tratamento que Lucas dá a ele, né? O excelentíssimo Teófilo, esse nome ou esse tratamento é dado a homens importantes aí na Escritura, e por isso que a maioria dos teólogos e historiadores entendam que o Teófilo é um renomado dignatário, né? Esse é o termo que os teólogos e estudiosos usam para distinguir aí o Teófilo. Já que Lucas entende que Teófilo pode também ser um novo convertido, ou alguém que ouviu o Evangelho juntamente com ele, e acredita-se que isso se deu na dispersão, quando da perseguição e da morte de Estevão. Então Lucas quer inteirar este homem que seja um dignatário, um proeminente, um homem, não é, de influência. Tem tantas interpretações. Alguém diz que também ele é apenas um homem que se coloca o nome no início de uma carta, porque ele é o representante, é um nome influente, e por fim isso pode levar outros leitores a confiarem no escrito, porque tem um outro nome influente lá encabeçando e tal, mas nós não entramos por este caminho. Apenas entendemos que o Lucas quer deixá-lo completamente inteirado do assunto. Ele entende que ele também precisa fazer isso. Segundo nos transmitiram, diz o versículo 2, os mesmos que os presenciaram desde o princípio foram ministros da palavra. Ora, de quem ele colheu informação foram dessas pessoas que também são exigidas para ocupar o lugar de Judas. Lá em Atos dos Apóstolos, Lucas também lembra que a exigência para a escolha de quem poderia ocupar a lacuna, não é, deixada por Judas, um dos critérios é que a pessoa, o candidato, deveria ter estado entre os apóstolos desde o início, desde o princípio
do ministério de Jesus Cristo até a sua assunção ao céu. Então, Lucas não muda isso. Ele agora, no início do Evangelho, ele diz que pesquisou essas pessoas, consultou estas pessoas que eram ministros. A palavra ministro aqui, não é? Ela é a mesma usada em primeira, lá no capítulo 4, no versículo 20. É a mesma coisa. A palavra ministros aqui tem a mesma conotação, não é? Por quê? Porque são aquelas pessoas que... É a palavra hiperatai no grego. Eram aquelas pessoas que se encarregavam de lidar com o livro lá dentro da sinagoga, não é? Que apresenta o livro, que traz o livro, que abre o livro. Pessoas que tinham esse cuidado lá dentro da sinagoga. E Lucas está dizendo que também consultou esses ministros da palavra, que foram ministros da palavra. Ou seja, ele está dando subsídio no que ele está escrevendo, dizendo que ele consultou pessoas importantes, pessoas que sabiam dos fatos, pessoas que presenciaram, que viram, não é? A mesma coisa que disse João na sua carta, aquilo que os nossos olhos viram, nossas mãos apalparam. Então, são testemunhas oculares, testemunhas que presenciaram os fatos. Logo, nós ficamos felizes porque a nossa fé não está baseada em contos de fada. A nossa fé não está embasada em escritos que não tenham peso histórico, né? Nossa fé está embasada em documentos históricos, comprovados historicamente. Tem uma sequência, tem início, tem meio. Nós sabemos da história de onde nós estamos depositando a nossa fé, louvado seja Deus. Versículo 3 diz: pareceu-me também a mim conveniente descrevê-los a ti. Então, ele também quer fazer isso. Por sua ordem havendo já informado minuciosamente de tudo desde o princípio. Então, Lucas está de olho nessa ideia histórica, não é? Como já falei, tem que ter cabimento essa história. É uma história que é cabível, tem início, tem meio, tem ou teria fim, não é? Mas nós sabemos que ainda não é o fim. Nós estamos aguardando o arrebatamento da igreja. E ele diz, por fim, o versículo 4, para que conheça a certeza das coisas que já estás informado. Apenas então é um feito para que se certifique-se de tudo de forma como se deram os fatos, não é? Pois bem, o tema deste livro é bem claro. Enquanto João trata da divindade daquele que tornou-se homem, Lucas ressalta a humanidade daquele que é divino, não é? Olha só a diferença. A frase-chave é o Filho do Homem. Aparece aí em 7 versículos. 7 versículos aparece a palavra Filho do Homem. O versículo chave é: o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido. Olha, a tônica, o que Lucas frisa é justamente essa vinda do Filho do Homem buscar e salvar o que se perdeu, não é? Ele, com a mente talvez de médico, está vendo em Cristo isso, não é? Também o cuidado médico. Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Louvado seja o nome do Senhor. Está em Lucas 19:10. E com esse intento de destacar Jesus como Filho do Homem, que Jesus narra os eventos. Que Lucas narra os eventos salientando a humanidade de Jesus. A genealogia que ele traça é até Adão, né? Logo, a universalidade do Evangelho. Então o Evangelho tem o intuito de discipular, tem a ideia de ser propagado, de chegar de forma coerente, de forma correta, que as pessoas tenham acesso a essa informação e que
A sua genealogia está em Adão, não está em Abraão, ou seja, não é algo que pertence a somente um povo, ao judeu, ele está lá na origem da raça humana, está em Adão, ou seja, pertence a todos nós. É um evangelho universal, pertence a toda a raça humana, do qual nós também fazemos parte, louvado seja Deus. Nós também recebemos este evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, porque ele não está fechado a um grupo, a uma cultura, a um grupejo, nada disso. Ele é universal. E nós então entendemos essa ideia do Lucas de fazer do evangelho um evangelho universal. Esse evangelho que registra mais detalhadamente os eventos da vida de sua mãe, de seu nascimento, da sua infância e da sua mocidade. São as parábolas de Lucas que têm maior cor humana. Contudo, Lucas não se esquece de forma alguma da superabundante glória da divindade e da majestade de Jesus Cristo. Nós temos aí os textos, não é? O Lucas, como quer traçar os fatos desde o início, ele tem bastante contato com o que tem de nascimento, de crescimento da infância e do batismo de Jesus. Então ele tem muito sobre isso. E também ele tem as suas narrações, sua contextualização com o que está acontecendo na história paralelamente, né? Ao fazer suas citações lá no capítulo 2, ele faz questão de dizer quando está se dando esses fatos. Então, mais uma comprovação que o nosso documento, o documento da fé cristã, está ligado com a história, não está desconexo. Capítulo 2, versículo 1, ele diz: E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo mundo se alistasse. Não é? Então ele está colocando aqui os acontecimentos em ordem para que todos entendam, a priori, o Teófilo, né? Que há uma sequência aqui nos fatos juntos com a história comum, não é? E nós então encontramos essa ideia também sendo falada por Lucas. Lucas está completamente ligado com a história. Bom, temos aí algumas características que são peculiares em Lucas. Ele fala muito sobre a vida de Jesus, não é? Ele fala muito declaradamente, ele coloca as coisas no seu devido lugar. Então são alguns detalhes do Lucas, não é? Ele teve a intenção de ser uma descrição minuciosa do curso da vida do Salvador, de quem descreve o nascimento, a infância de Jesus Cristo, de seu precursor. Então ele tem esse cuidado de fazer isso. É também conhecido de suas peculiaridades que ele também é o evangelho da oração, não é? Em Lucas nós encontramos aí o amigo importuno, que está falando de oração, o juiz iníquo, do fariseu e do publicano, que para mim é o que eu estou estudando. Inclusive a ideia do fariseu e publicano é fantástico, como nós acabamos de falar na última aula também, sobre a questão da justiça, da exigência da justiça divina, e como é que Jesus diz que esse publicano desceu justificado para a sua casa. Pois bem, também é conhecido como o evangelho da oração. O evangelho que ressalta as mulheres, como falamos no início. Lucas faz questão de mostrar como é que Jesus lidava aí com as mulheres. Aparecem as mulheres, não é? Perdão. Nós vemos ele falar aí sobre Maria, Isabel, Ana, a viúva de Naim, a mulher que lavou os pés de Jesus, que também é uma passagem que eu amo muitíssimo, né? Que é Lucas capítulo 7. Também ele fala de Marta e Maria e também de Maria Madalena, que está aí uma falácia aí no The History Channel acerca do relacionamento afetivo entre Jesus e Maria Madalena. Isso aí é uma grande baboseira, é comprovado cientificamente
que tudo isso daí é balela, meus irmãos. Não se apeguem a isso aí não tem nenhum subsídio histórico. Isso aí está misturado com a mesma história, a ideia daquele povo de querer trazer aquele pequeno caixão, aquela caixa ossária que foi encontrada com o nome lá do irmão de Jesus e tal, e todo foi descoberto que era uma grande mentira. Então, tome cuidado com o que está acontecendo por aí, porque isso é tudo mentira, isso é antigo, não é muito antigo essa tentativa aí. O Evangelho do Louvor também, a peculiaridade de Lucas é conhecido como o Evangelho do Louvor. Por quê? Porque nele nós encontramos aí o Cântico de Maria, o Cântico de Zacarias e o Cântico de Simeão, não é? São cânticos conhecidíssimos, não é? O Magnificat, o Benedictus e o Nunc Dimittis, do termos latins aí, não é? Temos aí esses cânticos. Também é conhecido como o Evangelho das Parábolas, né? Nós encontramos parábolas inúmeras em Lucas que talvez nós não encontramos ou nós não encontramos nos outros evangelhos ou nos outros escritores do Evangelho de Jesus Cristo. São parábolas peculiares que estão dentro do Evangelho segundo escreveu Lucas. E também a característica do Evangelho universal, como já mencionei, não é? Porque que ele tem essa ideia? Porque ele está também na companhia de Saulo ou de Paulo, não é? E é um missionário, andando com Paulo em inúmeras regiões, cita as regiões para Teófilo lá em Atos, né? Devemos lembrar que ele está escrevendo para Teófilo, está citando essas regiões também para o Teófilo. E o Teófilo está vendo suas caminhadas, por onde o Evangelho foi. Tem uma sequência, começa falando de Cristo como se deu e logo em seguida a continuidade com a igreja, no poder do Espírito Santo. Lucas faz muito disso. Ele está demonstrando com seus escritos que tudo isso é obra divina, é o Senhor Deus manifestando aos homens na revelação de Jesus Cristo para a redenção da humanidade, e tudo isso com o carisma, o poder do Espírito Santo. Não é? Ele começa Atos dos Apóstolos mostrando isso, deixando claro que a igreja existe na virtude, no poder do Espírito Santo, com as viagens missionárias, como que o Evangelho expandiu, como chegou, o tratamento de Paulo, como é que Paulo fez a obra missionária, como que isso se deu. Então, Lucas é um missionário que fala da universalidade do Evangelho porque viu na prática como isso aconteceu. Ele também fala lá como é que o Evangelho, né, pelo reino dos céus, foi aberto aos samaritanos, no capítulo 9, versículo 51 até o 56. Ele mostra Jesus falando dos gentios a quem os judeus ortodoxos consideravam impuros, citando a viúva de Serepta, Naamã, o sírio, como exemplos de fé. Então tem essa peculiaridade também de Lucas, não é? De fazer essas citações de outros povos. Ele elogia o centurião romano por sua fé, no capítulo 7, versículo 9. E ainda destaca as palavras do mestre acerca da inclusão dos gentios no reino de Deus, no capítulo 13, no versículo 29. Então, tudo isso é Lucas. Louvado seja Deus pela vida deste homem, não é? O homem que apresenta o Jesus como o homem perfeito. Glória seja dada a Deus. Bom, Lucas como escritor, ele é um historiador, não é? Escritor extremamente cuidadoso, não é? Tem esse cuidado da investigação esmerada, não é? Nós temos esse comentário para quem quiser mais lá no Barclay. O Barclay tem essa preocupação de mostrar o Lucas aí como escritor. E ao escrever este evangelho, ele fala que o evangelho é um fato, não um mito ou uma lenda, não é? Ele faz questão, como já falamos sobre isso. Então, como historiador, ele tem como escritor, ele tem esse cuidado, né, de declarar que aquilo ali não é uma fábula, não é uma lenda, o que ele está escrevendo, não é cuidado de defender o que está escrevendo,
não é? Ele diz também que fez pesquisas de campo, entrevistando as testemunhas oculares, não é? Olha que importante. Discorre ainda a história de forma ordenada, não sem nexo, né? O capítulo 3 e o versículo 1. E tinha a finalidade de dar fundamentação histórica à fé cristã, né? Como já estamos falando. Como médico, Paulo se refere a ele como médico, lá no capítulo 4, versículo 14 de Colossenses, não é? Ele teria sido uma verdadeira ajuda para o apóstolo em suas aflições, algumas das quais eram de caráter físico. O interesse de Lucas por questões médicas é evidente pelo grande destaque que ele dá ao ministério de curas de Jesus. Então, Lucas falou muito sobre as curas, relatou as curas de forma bem específica, não é? Ele usa termos que são específicos da área da medicina. Ele teve esse cuidado que é singular. Ele dá detalhes dessas enfermidades. Pode ser feita a comparação aí em Lucas 4,38 com Mateus 8,14 e Marcos 1,30. A natureza ou o grau da febre da sogra de Pedro, né? Lucas 5,12 com Mateus 8,2 e Marcos 1,40, a lepra. Lucas 8,43, Marcos 5,26, a mulher e os médicos. Então, ele faz questão de falar isso. Lucas como um missionário, como disse aqui por último, mais do que qualquer outro dos evangelistas, destacou o âmbito universal do convite do evangelho. Ele retratou Jesus como filho do homem, rejeitado por Israel e não oferecido ao mundo. Lucas repetidamente conta relatos de gentios, samaritanos e outros personagens tidos como indignos que encontraram graça aos olhos de Jesus. Bom, para fazer aqui justiça, eu estou usando um subsídio que é da Rede Brasil de Telecomunicação. Pois bem, eu entendi e termino dizendo que é uma grande realidade. Lucas teve toda a preocupação, meus irmãos, de nos passar um evangelho verdadeiro, uma história verídica, com apuração dos fatos, com o intuito de catequizar, de instruir, de ensinar, de discipular. Foi companheiro de um dos maiores missionários que a história já conheceu. Narrou a igreja na virtude do Espírito, no poder do Espírito Santo. Para nós hoje, membros da Igreja Evangélica Brasileira, seja de qualquer denominação, mas principalmente ao nosso público-alvo aqui, que é a Assembleia de Deus, seus membros, e a Igreja Pentecostal como um todo, que atuam com as revistas da Escola Bíblica da CPAD. É inadmissível nós fazermos parte desta igreja, estudarmos este Evangelho segundo este escritor e ainda continuarmos inertes na letargia com relação ao assunto de discipulado e missões. Jesus, o homem perfeito, não veio ao nosso mundo para fazer novos prosélitos. Jesus não veio fazer proselitismo na terra. Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. Louvado seja Deus. O papel e a função da igreja continua sendo o mesmo. Se não estamos atuando de acordo com esse tema, nós estamos em prevaricação contra o Senhor nosso Deus e a sua causa. A causa maior, a causa máxima é glorificar ao Senhor Deus. O Evangelho vai a povos que ainda não conhecem a Deus para que estes lhe glorifiquem. A missão existe porque não existe glorificação ao nome do Senhor. A partir do momento que o Evangelho chega a esses povos que não glorificam a Deus, eles passam a conhecer o plano eterno de Deus e então glorificam a Ele como Senhor de suas vidas. Não podemos, após aí completarmos mais de um século, esquecermos, olvidarmos de tudo isso. A igreja precisa urgentemente continuar
abordando o seu tema, discipulado, proclamação do Evangelho. O Evangelho é universal, o Evangelho se deu aos gentios, o Evangelho se aproximou de mulheres, o Evangelho se expandiu por todas as regiões, entrando na Europa. O Evangelho chegou à Europa. O Evangelho tem abertura aos não-judeus. Nós não podemos pegar o Evangelho e enclausurarmos o Evangelho a uma denominação, a uma linha de pensamento, a uma classe social, a um grupo familiar. O Evangelho é de todos os povos, pertence a todos os povos. A palavra de Deus nos garante que as ilhas aguardariam na lei do Senhor. Nós, professores da Escola Bíblica Dominical, membros do corpo de Cristo Jesus acima de tudo, precisamos compreender por que Lucas tinha essa fome de fazer o Evangelho acessível, de fazer o Evangelho explicável a Teófilo. Que o nosso intuito, que o nosso interesse neste trimestre seja o mesmo, de levar o Evangelho, de trazer o Evangelho historicamente comprovado, com fatos confirmados, por testemunhas oculares, um Evangelho real e praticável, vivível, que pode ser vivido inclusive por nós outros aqui no Brasil. Que Deus te ajude, que Deus nos assista neste trimestre nas nossas aulas, em todas as nossas congregações. Que Deus abençoe a todos, todos os professores de Escola Bíblica Dominical, independente de qual seja a sua denominação. Deus continue lhe abençoando, te usando, e que o Espírito Santo possa nos comover, acima de tudo, instruir-nos a nossa mente, mas não somente isso, nos comover, nos compungir, o coração à prática do Evangelho, a uma vida prática de Evangelho, como tal como Lucas vivenciou. Que Deus lhe abençoe, em nome de Jesus. Até a próxima aula, se o Senhor nos permitir. Amém. A paz do Senhor.